No início da campanha, as pesquisas indicavam que a economia era o maior problema para a maioria dos brasileiros. E na reta final, esse continua sendo um dos principais temas, mas com perspectivas bem diferentes. O Brasil não vai para lugar nenhum enquanto o povo pagar mais imposto que o rico e enquanto cobrar os juros mais altos do mundo nos cartões e no crediário. Cebola, leite, óleo de soja, feijão, tá tudo muito caro. E quem vai ao supermercado sabe do que eu estou falando. Depois de tudo que fizemos para tirar o Brasil do mapa da fome, me corta o coração andar pelas ruas e ver famílias inteiras, inclusive crianças, sem ter o que comer. Com Bolsonaro, o Brasil retomou o crescimento, combatendo a corrupção e fortalecendo programas para preservar empregos e não deixar a economia parar. O Brasil vive um momento que pode parecer ambíguo na economia. O país tem tido resultados positivos no crescimento, na queda da inflação e na geração de empregos. Mas os preços dos alimentos, principalmente, continuam muito altos. O endividamento e a inadimplência também. A fome continua apertando e o alto patamar dos juros da taxa Selic do Banco Central vão pouco a pouco desacelerar a economia. Além disso, os especialistas alertam que no ano que vem vai vir a conta desse aumento de gastos feitos pelo governo há poucos meses antes das eleições. É nesse contexto que a gente vai às urnas escolher o próximo presidente. Vamos conversar? Nesses tempos de eleições, não tem clichê maior do que usar a frase "é a economia, estúpido". O bordão nasceu durante a campanha vitoriosa do democrata Bill Clinton em 1992 para a Casa Branca. Os Estados Unidos estavam em uma recessão e o governo da época se mostrava insensível com o problema dos americanos. Mas a coisa virou um clichê por um motivo. A economia é sempre chave. Problemas econômicos dificultam e muito a vida de quem tenta se reeleger. E a falta de sensibilidade com o sofrimento alheio pode custar caro para um político. Por isso que esse discurso do atual presidente Bolsonaro sobre as melhoras na economia trazem consigo um risco. Quando parecia que tudo estaria perdido para o mundo, eis que o Brasil ressurge com uma economia pujante, com uma gasolina das mais baratas do mundo, com um dos programas sociais mais abrangentes do mundo, que é o Auxílio Brasil, com recorde na criação de empregos, com a inflação despencando. Isso pode parecer distante da vida de muitos brasileiros nesse momento, principalmente entre os que passam fome ou estão desempregados e na informalidade. Na área econômica, a cara do governo Bolsonaro é o ministro da Economia, Paulo Guedes, que segue uma linha neoliberal de corte de gastos e austeridade. São posições que costumam ser vistas como insensíveis pela maioria da população. Pega o exemplo do salário mínimo. Os governos anteriores, do Lula e da Dilma, tinham criado uma política de aumentos no salário mínimo acima da inflação, com base no crescimento da economia. O Paulo Guedes e o Bolsonaro optaram por interromper a prática por conta do efeito em cascata que o aumento gerava em outras despesas públicas. Ou seja, é um olhar mais focado nas contas, na questão fiscal. Mas, durante a campanha, Guedes e a austeridade foram deixados de lado e o governo mudou a postura, aumentou os gastos, principalmente em programas sociais. A gente viu isso na PEC dos auxílios, que liberou 41 bilhões de reais em benefícios. Isso foi um dos motores desse aumento recente no PIB. O Boletim Focus do Banco Central mostra um otimismo no mercado financeiro que agora prevê para esse ano um crescimento da economia de 2,39% ao ano e uma inflação de 6,4%. Isso são as previsões. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou abaixo dos 10%, influenciado por uma queda no preço, principalmente no setor de transportes. O resultado foi puxado pela redução do ICMS feita pelo governo, além também da queda do preço do petróleo no mercado internacional. Mas os alimentos continuam com uma alta de preços. E essa queda da inflação também é um sinal de que a política de juros do Banco Central está começando a surtir efeito. Atualmente a Selic está em 13,75% ao ano. É um patamar bem alto. Nesse ranking dessa consultoria, é a taxa mais alta entre os 40 países que eles acompanham. E subir essa taxa de juros funciona como um freio na economia. Em linhas gerais, você desacelera a economia para manter a inflação sob controle. Mas a medida demora para fazer efeito. Isso significa que essa taxa alta vai ter um impacto direto no crescimento do PIB do ano que vem. O mercado prevê para 2023 um crescimento tímido de 0,5%. Para lidar com esse cenário difícil, os dois principais candidatos têm receitas bem diferentes. O Bolsonaro, pelo menos no papel, aposta em uma postura econômica de Estado mínimo, diminuir impostos e avançar com as privatizações. Eu digo pelo menos no papel porque, na prática, a carga tributária no governo dele teve a maior alta da história do Brasil e a arrecadação bateu recorde.
Já o Lula defende uma política mais desenvolvimentista, com um papel maior do Estado nas políticas públicas e incentivando o crescimento com investimentos em obra de infraestrutura e habitação, por exemplo. Os dois já prometeram manter o Auxílio Brasil em R$ 600, mas nesse caso os eleitores acreditam mais no Lula do que no Bolsonaro. Aliás, as pesquisas têm indicado que o Bolsonaro não tem crescido o quanto esperava entre os eleitores mais pobres que receberam o Auxílio Brasil turbinado. No curto prazo, esse efeito dos benefícios sociais e da melhora nos indicadores podem influenciar, claro, o humor dos eleitores e o voto. Mas é no médio prazo que está o grande desafio. Na sua opinião, quem é o candidato mais preparado para navegar por essas águas turbulentas de 2023? Escreve aqui pra gente nos comentários. E você, gostou do Vamos Conversar dessa semana? Se curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. A gente sempre cita as fontes de pesquisa do nosso vídeo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. E leia o programa dos candidatos, compara bem as propostas deles e dá uma olhada no histórico de cada um. Isso te ajuda a votar e a debater com quem pensa diferente de você.